Olá, pessoal! Chegamos aqui para nossa aula da bolsa feminina. A gente vai completar então o nosso kit, tá? Hoje a gente vai fazer, olha só que linda, gente, essa bolsa feminina super fácil de fazer. Vocês vão ver que é bem simples. Ela não tem nenhum acabamento de zíper, tá? Ela tem esse fecho aqui com botão, bem tranquila e simples de fazer pra gente aí complementar o nosso kit feminino. No total, então, são 4 peças. Hoje a gente vai terminar aqui essa bolsa feminina, né? Tem a nécessaire, a carteira da aula anterior e a carteirinha simples da primeira peça que a gente fez nesse curso. E aí, estão gostando? Vamos assistir esse vídeo então para vocês verem que é bem simples e fácil de fazer essa bolsa, para vocês arrasarem, tá bom? Vamos lá! Olha só, pessoal, a gente vai começar então aqui a fazer nossa bolsa. Ela é bem tranquila e fácil de fazer, tá? Pra essa bolsa não vai ter molde, tá bom? Ele é um corte bem grande, então vocês vão cortar e fazer o molde de vocês. Aqui, olha, eu trouxe de maneira bem simples o meu molde desenhado, riscado, aliás. E olha só, eu emendei folha sulfite, tá? Isso é pra vocês verem que dá pra vocês usarem o que tem em casa, tá bom? Então vocês vão cortar, olha, vão pegar um papel, um jornal, emenda se for preciso, igual eu fiz aqui. E a gente vai precisar de 2 partes do molde. Essa parte, ela tem o tamanho de 38 por 15, tá? 38 por 15. E essa outra parte, ela tem o tamanho de 38 por 24, que é um pouquinho maior, tá bom? Porque a nossa bolsa a gente vai fazer de 2 cores, igual a gente tem feito todas as peças desse curso. Se você quiser fazer a bolsa de uma cor só, você vai cortar apenas um quadrado de 38 por 38, tá bom? Então, ó, depois que eu recortei aí no papel essas medidas, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai cortar de tecido. Dessa parte menor, que é da altura de 15 centímetros, eu cortei 2 vezes no poá, tá? Seguindo as mesmas cores das outras peças, pra fazer um kit bem bonito, cortei 2 vezes no poá. E esse molde maior, eu cortei 2 vezes no tecido estampado, que é o meu principal, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula da nécessaire e na aula da carteira, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos unir o tecido estampado com o de poá. Vou colocar, ó, estampa de frente com estampa, bem aqui na beiradinha. Vou passar a costurinha com um pé de máquina. Depois que eu passar essa costura, vou abrir ele e passar uma costurinha rebatendo aqui na parte rosa do poá. Isso eu vou fazer com as 4 partes, né? Aqui, ó, esses 2 vai ser uma união e esses 2 vai ser uma união, que é a parte da frente e a parte de trás da nossa bolsa. Aqui, então, eu fiz a junção das 2 cores de tecido e passei uma costurinha aqui na parte do poá e ficaram assim. Aqui, gente, esse quadrado, depois dessa junção, ele vai ficar aproximadamente o tamanho de 38 por 38, tá? E aí, depois que nós fizemos esse processo, a gente vai cortar esse mesmo tamanho 2 vezes no tecido de forro, que aqui eu vou usar o poazinho rosa, 2 vezes e 2 vezes na manta R2, tá? 2 vezes. Aí, lembrando sempre, né, como eu disse nas outras aulas, a manta R2, a gente corta ela um pouquinho maior, olha só, tá? Pouquinho maior pra gente esticar ela aqui e depois refilar as beiradinhas. Agora, o que eu vou fazer, gente? Cada partezinha dessa principal, eu vou passar o ferro aqui na manta R2, tá? Vou passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta desse quadrado e vou refilar, vou cortar o excesso da manta.
Isso eu vou fazer com as duas partes, tá bom? Essa e essa. Olha só, então, coloquei aqui as partes principais na manta, passei a costurinha e tirei a beiradinha de manta, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai preparar a parte das alças, tá? Aqui eu tenho um pedaço de tecido, vou usar o poazinho. Ele tem o tamanho de 12 por 60, tá bom? A gente vai cortar esse tamanho no tecido 2 vezes. Eu vou colocar aqui o ferro pra esquentar. E aí, vocês vão cortar esse tecidinho 2 vezes, nessa medida. Vocês vão precisar também... Aqui, gente, pra estruturar a alça, eu tô usando uma tirinha de manta R2. Eu tô mostrando aqui, vou fazer com a manta R2 pra vocês verem que dá pra gente improvisar. Mas se você tiver alça, ou se você puder comprar e tiver um acesso fácil em comprar alça de algodão ou de nylon, vocês podem usar pra poder estruturar a alça. Aqui, tá bom? Ou se você quiser usar só uma alça de algodão pronta, também pode, aí você não precisa fazer esse procedimento da construção da alça que eu vou mostrar agora, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? O ferro de passar, ele já tá quente, eu vou fazer aqui, ó, igual a gente fez a alcinha da carteira. Eu vou dobrar essa tira ao meio e vou passar o ferro em toda a extensão. Olha só, passei o ferro aqui em toda a tira, não cabe ela toda na câmera, mas ó, passei toda. E agora eu vou abrir e fazer assim, ó, a pontinha de cá, eu vou colocar ela até o centro, até quando ela chegar aqui na marcação do vinco dessa primeira dobra que a gente fez. Ó, faço isso aqui e vou passar o ferro aqui também. E agora, a gente vai fazer com a beiradinha de baixo. Olha, essa partezinha de baixo eu vou dobrar encontrando com a beiradinha aqui de cima. E a gente passa o ferro também. Então, até aqui, olha como ficou, tá? E agora a gente vai fazer a última parte, que é uma última dobra, pra formar aqui, então, a alça, tá? Vou fazer essa última dobrinha e passo o ferro novamente. Prontinho. E agora, a gente vai colocar aqui dentro a tira, no caso aqui, de manta R2. Ou a alça, se vocês forem usar a alça, coloca aqui dentro e a gente fecha, tá? Fecha aqui essa alcinha bem certinho. Aqui eu vou passar o ferro mais uma vez pra ficar tudo bem assentadinho. E vou colocar o alfinete aqui de fora a fora. Então, alfinetei aqui, a parte da alça ficou assim. Agora, na máquina, eu vou passar uma costurinha de cada lado na beiradinha. Uma aqui e outra aqui. Nesse lado de cá, gente, onde tá abertinho, agora na hora dessa costura, a gente precisa prestar atenção pra costurar os dois ladinhos juntos. Por isso, tem que estar bem paralelo aqui, tá? Então, eu vou fazer essa costura dos dois ladinhos na alça. Então, olha, já deixei as minhas duas alças preparadas. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz as duas costurinhas, um em cada lado. E no centro eu fiz mais duas. Essa do centro é opcional. Se você quiser fazer só uma de cada lado, tá ótimo, tá? Agora, eu vou passar pra vocês aqui o que a gente vai fazer com a tirinha, que vamos fechar o botãozinho, pra fazer o fecho. Pra fazer a parte do fecho, então, a gente vai precisar de um pedaço de tecido e um botão, tá? Eu vou medir aqui pra vocês o botão e o tecido. Aqui esse tecidinho, ele tem o tamanho de 5 por 15, tá? Uma vez só. E aqui eu tô usando um botão médio. Ele tem 2 por 2 centímetros, tá? Pra gente fazer o fecho. O que a gente vai fazer? Com essa parte de tecido, a gente vai fazer o mesmo esquema da alça. Nós vamos dobrar ao meio, passa o ferro,
dobrar as duas pontinhas encontrando ao centro, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez, formando essa tirinha de tecido, tá? A tirinha ficou assim, vou na máquina e vou passar uma costurinha em cada lateral. Costurei a tirinha e agora eu vou reservar, que a gente vai usar ela daqui a pouco, tá? Agora, nós vamos posicionar a alça aqui na nossa bolsa. Essa parte minha de tecido estampadinho vai ser onde eu vou colocar a alça, tá? Com o auxílio de uma caneta e uma régua, a gente vai, ó, da beiradinha pra dentro, eu vou marcar 11 centímetros, tá? Então, ó, a régua tá bem encostadinha aqui no material, 11 centímetros eu vou marcar, tá? 11. Pro outro lado aqui, a mesma coisa. Da beiradinha pra cá, eu vou marcar 11 centímetros, tá bom? E aqui na alça, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar a pontinha e vou dar um piquezinho aqui. É pra mim centralizar aonde é o meio da alça. Vou fazer isso na outra pontinha também. Vou dobrar e dar um piquezinho aqui. Esse pique, eu vou colocar ele aqui em cima da marcação de caneta, tá bom? Então, ó, o pique da alça em cima da marcação de caneta, coloco um alfinete. Nesse momento, a gente tem que prestar atenção, ó, a alça tem que estar bem certinha e fazer esse movimento certinho, ela não pode estar assim, ó, torcida, tá? Então, estica bem a alça e a gente vem com a outra pontinha e vou colocar o pique em cima da marcação de caneta. Então, ficou assim. Agora, aqui na pontinha, ó, eu vou passar uma costura dando retrocesso nessa pontinha e nessa pontinha. Passei a costura aqui, ó, a alça já tá pregada e eu fiz a mesma coisa na outra parte, tá bom? A marcação tem que ser bem certinha, ó, pra elas ficarem no mesmo rumo. E agora, essa parte aqui a gente já pode fechar. É bem simples, a gente vai colocar frente com frente, ó, alça com alça, tá? O principal é a gente deixar as alças alinhadas, tá bom? Alinhamos as alças, agora eu vou colocar o alfinete aqui. Vou colocar o alfinete aqui em toda a extensão da peça. Olha só, ergui um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. Coloquei os alfinetes e agora, gente, eu vou passar uma costura nas duas laterais e na parte de baixo. Aqui em cima, onde tem as alças, ó, eu não vou costurar, tá? Aqui vai ficar aberto. Então, vai ser nas duas laterais e nessa parte de baixo, uma costura com um pé de máquina, tá? Então, olha só, passei a costura em toda a volta, já posso tirar os meus alfinetes, tá? E agora, eu vou pegar a régua e a caneta que nós vamos fazer as caixinhas de leite, tá? Olha só, agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Para isso, eu vou precisar de uma caneta e uma régua. A gente vai fazer as caixinhas de leite na parte de baixo, onde tá fechadinho, tá? A parte aberta com as alças tá aqui, tá bom? Como a gente já falou na aula da Necessaire, a caixinha de leite a gente começa a contar a partir da costura. Essa caixinha de leite para essa bolsa, ela vai ser de 5 centímetros, tá? Então, ó, vou posicionar minha régua nos 5 centímetros, faço uma marcação. Posiciono ela pra cima e subo com 5 centímetros, tá? E agora aqui eu fecho o quadradinho em 5. E ficou assim, um quadradinho de 5 por 5. Essa mesma coisa eu vou fazer no cantinho de cá.
Fiz o quadradinho e agora, ó, aqui pela parte aberta da alça, nós vamos vir com a mão aqui. Vou fazer essa posição de chapéuzinho e vou riscar. Do lado de cá eu já risquei, ó. Daquele mesmo esquema da necessaire. A gente posiciona aqui, coloca a régua e risca, dando sequência no risquinho do lado de cá, tá? Então tá aqui, ó. E vou passar uma costurinha bem em cima desse risco aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Fiz a costurinha da caixinha de leite, olha só. E agora aqui, ó, eu posso cortar esse excesso, sempre respeitando uma margem aqui, tá? Não cortando muito rente a costura. Isso eu fiz dos dois lados, tá bom? Agora eu posso virar essa parte pro lado direito, ó. E a bolsa aqui, ela já tá tomando formato, super simples e fácil, né, gente? Agora a gente só vai fazer a parte do forro e o acabamento. Olha só como é que ela já ficou linda, tá? E agora eu vou reservar essa parte aqui um pouco, porque a gente vai preparar o forro. No forro, gente, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou virar estampa de frente com estampa. Vou passar uma costura nas duas laterais e embaixo, tá bom? Aqui eu vou deixar aberto, que é a parte de cima, né, a boca da bolsa. Aqui embaixo eu vou fazer a caixinha de leite também, igualzinho a gente fez na bolsa, tá? Então aqui, ó, fiz o procedimento, eu deixei um recadinho pra vocês no vídeo, mas vou reforçar agora, que aqui embaixo a gente precisa deixar uma aberturinha aqui, ó, de uns 4 ou 5 dedos pra desvirar, tá? Essa parte tem que ficar sem costura, tá bom? Aqui, gente, o forro ainda está do lado avesso, porque a gente vai deixar ele assim, vamos trabalhar com ele assim, porque agora a gente vai montar. Aqui, ó, antes da gente passar, colocar o forro na bolsa, a gente vai fazer a marcação pra colocar aquela tirinha do fecho. Como que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar a minha bolsa ao meio, encontrando aqui bem certinho, pontinha com pontinha. E aqui dou uma apertadinha pra vincar, se você quiser marcar com a caneta, ou até mesmo dar um pequeno pique pra gente marcar o meio. Então, aqui é o meinho. Eu vou pegar essa tirinha, olha, nessa posição, ó, ela tá retinha, eu faço assim, ó. Tá bom? E vou colocar ela aqui, bem aqui no meinho, assim, tá? Posicionei ela aqui, eu vou passar uma costurinha pra segurar. É só de um lado, tá, gente? Ó, o outro tá aqui soltinho. Olha só, ele ficou assim, tá? E ele vai vir aqui, ó, ele tá aqui atrás, ele vai vir pra frente e fechar aqui no botão, tá? E agora a gente vai fechar o forro. O que que eu vou fazer, ó? A minha bolsa tá do lado direito e o forro tá do lado avesso, tá? Eu vou vestir a minha bolsa dentro do forro, assim, ó. Então, olha só, ajustei bem e agora a gente precisa colocar as alças pra dentro, tá? Ó, a alça tem que ficar dentro do forro, as duas alças, uma de cada lado. E agora a gente vai arrumar essa partezinha, ó. Tá vendo aqui? Mostra a junção do forro, a costurinha do forro
E a costurinha da bolsa. Então, eu começo ajeitando nessa costurinha. Eu junto costura com costura e vou usar prendedorzinho pra ajeitar aqui. Então, olha, eu vou usar esse prendedor, ajustei do lado de cá, agora eu venho do outro lado. E vou colocar costura com costura do lado de cá também. E põe um prendedor. E aí, gente, o restante a gente vem colocando bem certinho, paralelo, a beiradinha da bolsa com a beiradinha do forro, e vou colocar o prendedor em toda a volta. Prontinho. Uma dúvida que pode ter ficado, ó, a parte da tirinha, gente, ela também fica aqui pra dentro, junto com a alça, tá? Então, aqui eu coloco um clips aqui, um prendedor também. E agora, a gente vai passar uma costura reta com um pé de máquina em toda a volta. Se você estiver usando a máquina doméstica, é legal que as máquinas domésticas, a maioria sai aqui, ó. Essa parte, né? Ó, ela sai, fica estreitinho, justamente para fazer costura tubular, que é o que nós vamos fazer aqui com a bolsa agora. Então, olha só, coloquei aqui numa posição melhor. Eu posso, ó, vestir a bolsa aqui e assim a gente vem girando ela, é bem mais fácil, tá? Então, aqui eu vou fazer uma costurinha com um pé de máquina em toda a volta aqui dessa boca da bolsa. Conforme eu vou costurando, eu vou tirando aqui os prendedores. Aqui, ó, encontrei com o começo da costura, então toda a volta já está costurada. E agora a gente vai fazer a virada, né? Nós vamos desvirar, ó. Passei a costurinha em toda a boca da minha bolsa e através daquele buraquinho que nós deixamos no forro, a gente vai desvirar. Olha só então, gente, desvirei, ela ainda tá amassadinha, a gente ainda vai arrumar, né? E ficou assim, ó, forro para um lado e esse pro outro, que é a parte principal. A gente ainda não vai fechar esse buraquinho, porque nós vamos usar ele para colocar o botão aqui com pontinhos à mão. Mas por enquanto, a gente vai colocar esse forro todo pra dentro. E aqui essas beiradinhas, ó, a gente tem que ajeitar, tá vendo que o forrinho fica aparecendo pro lado de fora. A gente tem que, ó, vir puxando e ajeitando. Vou aqui colocando clips conforme eu ajeitar ele, ó, tá? Vou colocar tudo certinho, essa parte do forro toda pra dentro e acertar com o clips pra gente fazer a costura de acabamento final. Olha só, gente, coloquei clips na beiradinha. Nesse momento, a gente vai fazer uma costura aqui, ó, de acabamento, com a tirinha pra cima e as alças pra cima, desse jeito, tá? A gente não pode costurar nem a tirinha pra baixo e nem a alça. Pra fazer essa costura, gente, eu vou aumentar o ponto da minha máquina, porque aqui a gente tá com uma máquina doméstica, ficou um acabamento um pouco grossinho. Vou colocar o ponto da máquina em número 4, tá? Pronto. E agora a gente vem fazendo a costura tubular novamente, ó, a alça pra cima, vou passá-la por baixo do calcador e vou fazer essa costura em toda a volta aqui pra fazer o acabamento na bolsa. Olha só então, gente, passei aqui a costura em toda a volta, nossa bolsinha tá praticamente pronta, agora a gente vai só colocar o botão, tá? Pra isso, nós vamos, ó, fechar
essa partezinha do fecho, né, essa tirinha, pra marcar aonde precisamos colocar o botão. Deixa ela bem rente, bem fechadinha. Com uma caneta vocês fazem a marcação bem aqui, tá? Por dentro da tirinha. Aqui eu já fiz a marcação. Tô aqui, então, com o botão que eu vou usar, uma agulha de mão e uma linha dupla. Isso aqui é bem fácil, né, gente? Aí aqui, ó, eu vou entrar pelo buraquinho onde nós não costuramos ainda, porque aí não vai aparecer os pontinhos pro lado de dentro, tá bom? Com a minha mão aqui me auxiliando, eu vou dar vários pontinhos e colocar aqui o botão onde eu fiz essa marcação. Olha só, coloquei meu botão, ficou bem discreto aqui os pontinhos e vai ficar escondidinho no forro, tá? E aqui pra finalizar, a gente pode colocar a pontinha desse forro pra dentro e passar uma costurinha aqui, tá bom? E depois que passar a costurinha, nossa bolsa já vai estar pronta, tá? Vai no ferro de passar, passa o ferro pra ficar bem bonitinha. E olha só que linda que ela ficou, gente, ó. Então, olha só, gente, como que ela ficou linda, prontinha, super fácil de fazer. Vai no ferro, passa o ferro pra deixar ela bem bonitinha, do jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo da necessaire. É o mesmo esquema aqui na parte da caixinha de leite. E ela ficou prontinha pra vocês aí usarem, darem de presente, ou até mesmo fazer pra vender, tá? Estimativa de valor para venda que eu deixo para essa peça, para essa bolsa, é aí numa média de 60 a 80 reais, tá? Espero que vocês façam e que vendam bastante.